E aí galera, tudo certo? Olha eu de novo, eu sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Gravando aqui esse vídeo para trazer mais uma leitura de um livro, acho que você já conhece. Olha ele, Cristianismo Pagão, de Frank Viola. Dessa vez vou ler mais um capítulo, quer dizer, mais um capítulo não, vou ler trechos de um capítulo que fala sobre um tema que é um tema muito polêmico nas igrejas, nas instituições evangélicas. É um tema assim muito polêmico, que tem muitos tabus. É quase um pecado contra o Espírito Santo alguém comentar nisso. Ah, meu Deus, se falar nisso, a casa cai. E o tema que eu vou abordar aqui hoje é sobre o dízimo. Dízimo. Vou falar um pouquinho sobre ele. Vou ler algumas coisas aqui que Frank Viola aborda no seu livro Cristianismo Pagão, de Frank Viola. Vamos lá? Rapidão aqui. O tema, o capítulo 8, está no capítulo 8 do livro. O tema diz: dízimo e salário do clero. Dois pontos. Um peso na carteira. O autor colocou isso aqui. Um peso na carteira. Olha o que ele fala aqui. Ele começa aqui no seu subtítulo. Ele pergunta: o dízimo é bíblico? Aqui, ó. Olha aqui. Aí. Pronto. O dízimo é bíblico? O dízimo aparece na Bíblia? Sim, pois é bíblico, mas não é cristão. O dízimo pertence ao Israel antigo. Era, na essência, um imposto de renda. No primeiro século, não há registro de cristãos dizimando no Novo Testamento. A maioria dos cristãos não tem a menor sombra de dúvida sobre o que a Bíblia ensina no que se refere ao dízimo. Então vejamos, a palavra dízimo simplesmente quer dizer a 10ª parte. O Senhor instituiu 3 classes de dízimos para os israelitas, como parte do seu sistema de impostos. Primeiro, a saber, o dízimo do produto da terra para sustentar os levitas que não tinham herança em Canaã. Segundo, o dízimo do produto da terra para patrocinar festas religiosas em Jerusalém. Se o produto pesasse muito para ser levado a Jerusalém, poderia ser convertido em dinheiro. Terceiro, o dízimo do produto da terra, arrecadado a cada 3 anos para os levitas locais, órfãos, estrangeiros e viúvas. Esse era o dízimo bíblico. Note que Deus ordenou a Israel que desse 23,3% de suas rendas a cada ano, e não os 10%. Até isso, o pessoal erra aí, quer dar o dízimo dê certo, né? Não 10%, 10% está errado, é 23,3%. Esses dízimos consistiam do produto da terra. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era produto da terra e não era mensal, era anual. Mais uma informação aí para você. Que incluía semente do fruto da terra e o rebanho ou a manada. Era produto da terra, não dinheiro. Ok? Então ele fala aqui mais. Aí ele fala: com a morte de Jesus Cristo, todos os códigos cerimoniais, governamentais e religiosos que pertenciam aos judeus foram cravados em sua cruz e enterrados para sempre. Nunca mais usados para nos condenar. Por essa razão, nunca vemos nenhum cristão no Novo Testamento dando dízimo. Você já viu Paulo falando sobre o dízimo? Ele ensinando Pedro, Tiago, João? Você já viu? Não tem. Por quê? Dizimar pertence exclusivamente a Israel, sob a lei, Antigo Testamento, Antiga Aliança. No aspecto financeiro, vemos os santos do primeiro século dando alegremente, de acordo com a sua capacidade, não para obedecer ao mandamento. Na igreja primitiva, a oferta era voluntária, e os que se beneficiavam disso eram os pobres, os órfãos, viúvas, doentes, prisioneiros e estrangeiros. Será que é assim hoje ainda? Será que os pobres, as viúvas, os órfãos são beneficiados com dízimo? Eu acho que não, né? São poucos. Agora mesmo, ele vai falando aí. Aí ele continua falando. Tem muitas coisas. Tem assim, a origem do dízimo e do salário clerical, é outro tema que ele aborda. A origem do dízimo e do salário clerical. Ele também fala sobre um fardo sobre os pobres. São subtítulos. Um fardo sobre os pobres. Ele fala sobre os porteiros e as bandejas de coleta. Enfim, a conclusão depois disso, né? São muitas páginas, são muitos subtítulos. A conclusão que ele diz aqui: como vimos, embora o dízimo seja bíblico, está na Bíblia, não é cristão, ou seja, não é do Evangelho, não faz parte do Novo Testamento, não faz parte da Nova Aliança, não é para a igreja de Jesus, nunca foi. Jesus Cristo não o ensinou aos discípulos. Os cristãos do primeiro século não o observaram.
Agora isso aqui é importante, olha. Por cerca de 300 anos, o povo de Deus não praticou. 300 anos. Dizimar não era uma prática aceita em grande escala entre os cristãos até o século VIII, apesar de doarem com generosidade, frequentemente mais do que a porcentagem de 10% de seus recursos desde o começo. Então, perceba aqui que, mais um aqui para você, perceba que o dízimo não é cristão, nunca foi, não é para a igreja, não é mandamento para a igreja, não é legalismo para a igreja, Malaquias 3,10 não é para a igreja, enfim. E se você acha que isso aqui é uma heresia, prove, estude, que segundo a graça, o dízimo é para a igreja, é mandamento, é lei. Prove isso segundo a graça, segundo o Novo Testamento, segundo a Nova Aliança, segundo a cruz, ok? Antes de eu estudar isso aqui, eu já sabia. Eu já sabia. Não foi o livro que me ensinou. Sabe quem foi? Foi a Bíblia. Eu estudei a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu critiquei, eu estudei, eu me perguntei. Sabe? Se você não se pergunta, você não vai aprender. Se você não estuda, você não vai aprender nada. Se você for um alienado, um religioso, um ouvinte, não vai aprender a verdade, não vai conhecer a verdade. Certo? Antes de eu ter esse livro aqui, eu já sabia. Porque eu mesmo, pessoalmente, já tinha preparado estudos sobre o dízimo. Eu mesmo já preparei. Antes de comprar o livro, eu já tinha estudos feitos por mim mesmo sobre o dízimo. Então eu conhecia. Isso aqui para mim não é novidade, nunca foi. Eu só comprei porque é um livro bom, bacana. Tem muitas referências, tem muitos livros, tem muitos teólogos aqui que ele coloca, muitas referências de livros, de teólogos, por conta disso, por causa do material em si. Mas eu já sabia, eu já conhecia. Tá bom? Então é isso. Eu sou Ricardo e sou um discípulo de Jesus. Eu sou um filho da graça. Um abraço, tchau.